Anteriormente a gente viu, né, que o processo de design de interação ele passa por 4 etapas. Né? Então a gente tem o levantamento de requisitos, a gente depois tem a parte de projeto, prototipação e avaliação. E que de fato, né, essas 4 etapas elas acontecem e elas acontecem nessa ordem, mas eu posso iterar, né? De uma eu volto para outra, para outra, para outra, conforme a necessidade a gente vai realizando esses ciclos aí. Então, hoje a gente vai falar sobre como é que a gente faz levantamento de requisitos, né? Que é o que a gente também chama nesse universo de IHC, a gente chama de UX Research, né? Então, é a pesquisa da experiência do usuário. Né? E aí a gente vai falar sobre uma técnica que é bem efetiva, interessante, né? Que são os nossos estudos de campo, né? E a etnografia. Bom, essa imagem, né, a gente vê, essa imagem ela mostra um pouco o que a gente cansa de ver em filme, né, onde a gente tem um pesquisador que normalmente é um britânico, né, e que vai para meio, vai para a África, no meio de uma selva, de uma tribo indígena, né, de uma comunidade indígena, e ele é claramente diferente dos outros todos. Né? E aí o processo, né, normalmente ao longo da história que a gente vê, é o pesquisador fazendo um esforço, normalmente um antropólogo, né? É ele fazendo um esforço para ser aceito por aquela comunidade como um membro efetivo. Né? Então, naturalmente, é um processo difícil, se a gente olha na imagem, a gente vê na cara quem é o estranho aí, né? Mas enfim, os enredos de filme, eles mostram dessa forma, né? Em IHC, uma técnica que a gente utiliza bastante, tanto para fazer avaliação de interface, como para fazer levantamento de requisito, né, portanto, no UX Research, é o que a gente chama de etnografia. Né? E a etnografia, então, o que a gente percebe na ideia da etnografia, desses estudos de campo, é a gente, como pesquisador, né, se tornar um nativo. Né? E então, essa técnica, na verdade, a gente diz que ela é uma aproximação camaleônica ao objeto de estudo. Né? Então, qual é a vantagem, né, da gente ser membro, né, ser aceito como um membro daquele grupo? As vantagens são inúmeras, né, nessa fase de avaliação. Quando a gente é membro de uma comunidade, a gente entende realmente os problemas. Os usuários, né, que são aqueles que a gente está estudando, eles nos veem como um deles. E por isso a gente não representa um problema para eles, a gente não é visto como um intruso. Então essa é a ideia que a gente vai ver como se desenvolve aqui. Então a gente diz que esses estudos de campo e etnografia, eles são também chamados como de observação participativa. Né? E é uma técnica que foi inspirada na antropologia social. A ideia é que se faça uma observação detalhada das pessoas nos cenários naturais, ou seja, nos cenários onde elas vão usar aquela solução que a gente desenvolveu, se eu estou usando essa técnica para avaliação, ou onde eu vou fazer o meu levantamento de requisitos, né, onde eu vou querer entender o que está acontecendo. Né? Então, o que a gente diz para justificar essa técnica é que só quando a gente experiencia a vida de um outro, a gente consegue entender a sua cultura. Né? Então, é a ideia da gente viver um pouco a realidade do outro. Né? Então, entra aí uma ideia de empatia também. E por que então que a gente propõe usar etnografia nesse domínio aí de interfaces, né, do desenvolvimento de software interativo? Primeiramente, porque é uma técnica que nos permite tornar visível os aspectos sociais de um cenário. Quando a gente desenvolve um software, ou projeta um software, em geral, né, quando a gente não envolve o usuário nesse processo, né, a gente enxerga como uma tarefa dura, né? Então, alguém me passou os requisitos, eu imagino como é que vai ser para ficar legal, de acordo com os meus preceitos, e eu vou lá e faço o desenvolvimento.
E a gente já viu que não é assim que funciona. Quando o software é interativo e eu vou desenvolver para uma determinada população, eu preciso entender como essa população enxerga, né, qual é a necessidade real dela, né, em que contexto ela desenvolve. Então, assim, no passado, né, a gente tinha a máquina fotográfica, fazia fotografia com máquina fotográfica, e a máquina tinha aquele buraquinho, né, onde a gente botava o olho, através dele enxergava a imagem e batia a foto. Houve evolução para as máquinas digitais e mais recentemente para os celulares, e hoje a gente não tem mais isso, né? A gente enxerga na tela do nosso celular a imagem que eu vou estar fotografando. E isso, em tese, é muito melhor do que eu ter que botar o dedo lá naquele buraquinho e espiar. O dedo não, desculpa, botar o olho no buraquinho e espiar e entender o que está acontecendo. Então, por que eu digo que em tese? Porque não necessariamente é melhor, né? Várias vezes a gente vai tirar uma foto e a gente está com o sol batendo na tela. Quando o sol bate na tela, no celular, a gente simplesmente não enxerga o que está acontecendo. E não raro, a gente faz a foto, né, e avisa as pessoas, olha só, tirei a foto, mas eu não tenho a menor ideia do que apareceu ali. Por quê? Porque nessa hora, essa interface que parece tão boa, ela não é adequada. Né? Ou seja, quem pensou nessa interface não olhou para o cenário, né, para os diversos cenários onde isso deveria acontecer. Né, onde isso vai ser usado finalmente. Né? Então, se eu quero ter, né, uma feature de fazer fotografia com o celular, talvez a gente devesse manter ainda o velho buraquinho lá onde eu posso olhar, através do qual eu vou olhar a imagem que eu vou fotografar, e isso em adição, naturalmente, né, a forma como a gente tem usado hoje em dia para bater foto, e aí uma complementando a outra. Se eu vou fazer uma máquina fotográfica hoje, um dispositivo para tirar fotos, onde eu sempre vou estar numa situação de sol, o meu contexto de uso é sempre no sol, sempre com o sol batendo ali, a solução que nós temos hoje não é adequada. Então, por isso é importante, né, a gente enxergar o problema, os problemas, né, e as questões todas do ponto de vista do nosso usuário final. Então, essa técnica de etnografia ela nos ajuda nisso, né? Então, ela torna visível esses aspectos sociais do cenário, dos usuários, né? Que não necessariamente a gente vê quando não envolve eles no processo. Então, eu vou entender as atividades do dia a dia, como funciona o dia a dia do meu usuário, em que momento o meu artefato de software ele se insere, né, em que contexto tá. Eu vou poder entender os diversos atores envolvidos, né, que é o que a gente chama de arquétipos. Eu vou conseguir entender os contextos de uso, as circunstâncias, as práticas, a interação entre os próprios usuários, as conversas, etc. Então, a ideia é que a etnografia nos permite ter uma visão do nosso produto ou do nosso problema da mesma perspectiva de quem está no domínio. Né? Então, eu tenho esse envolvimento do pesquisador que vai participar do processo de entendimento do uso, né? Como se ele fosse também um usuário. Então, a gente tem uma frase, né, que diz que a gente jamais critica um homem antes de andar 1 quilômetro nos seus sapatos. Né? Então, é aquela frase, né? Então, a ideia é que só depois que a gente consegue se afastar, né, a gente consegue ter uma avaliação mais independente. É quando eu me coloco no lugar do outro, né, que eu entendo as dores que ele sente. Então, essa é a ideia que a gente vai usar aqui na etnografia. Bom, e quais são os desafios de trabalhar com etnografia, né? Então, primeiro, a gente precisa evitar a tentação de achar que a gente entende a vida dos outros só olhando. Né? E esse é um problema clássico, né? Então a gente olha e diz, não, isso é fácil. Não, isso faz daquele jeito. Não é a gente que está ali. Né? As pessoas com uso continuado de um determinado produto, né? A gente acaba vendo como é que elas usam a coisa diferente. Né? Então, um exemplo que eu adoro dar, né? que é o exemplo do WhatsApp. Então, o WhatsApp foi um artefato de software desenvolvido para que se faça troca de mensagens entre pessoas. Né? Então, sempre é comunicação de uma pessoa com outra. Todo mundo, todos, tem um grupo de WhatsApp que se chama Eu. E esse grupo só tem a gente mesmo.
E o que a gente faz? A gente não usa ele para se comunicar, né? A gente está usando aquele grupo ali para poder guardar coisas que a gente quer lembrar e que a gente vai precisar num outro momento, né? Então, criar um grupo eu, onde só tem a gente, é um uso completamente deturpado do WhatsApp. E que provavelmente quem desenvolveu a ferramenta não pensou que fosse ser usado dessa forma. Se hoje, né, se fossem refazer a ferramenta, ao olhar a maneira como as pessoas estão usando, claro, a gente usa para se comunicar, mas ao observar que a gente também usa dessa forma, talvez se criasse, né, uma forma de eu armazenar informações que para mim são relevantes ou para mim são interessantes num lugar diferente do que ter um grupo eu. Isso é claramente uma gambiarra que a gente faz para poder usar uma ferramenta de conversa para uma coisa que não é conversa, né? Então, essas são o tipo de coisa que a gente consegue perceber quando a gente se coloca na mesma posição da vida dos outros, né? Um outro desafio importante, né, quando a gente vai, que aparece quando a gente vai usar a etnografia, é a gente se libertar de conceitos, né, de preconcepções teóricas que a gente porventura tenha, né? Então, o mundo social ele não é organizadinho como a gente gostaria que ele fosse, ele funciona de jeitos diferentes, a gente vive dando jeitinho para usar as coisas, e assim, se a gente tiver em mente que cada jeitinho que a gente dá para usar um aplicativo, para usar uma ferramenta, os jeitinhos eles só acontecem porque a ferramenta não prevê aquele tipo de uso, né? Porque de alguma forma alguém não pensou naquele, né? Então, assim, o mundo ele não é do jeito que, né, que ele supostamente seria. E aí, por isso, a gente tem que viver um pouco a vida real dos outros, né? Para poder entender. Então, esse é um outro desafio, né? A gente se libertar das nossas crenças e olhar o mundo através dos olhos dos outros. Uma outra questão importante é que as coisas que são muito familiares, elas acabam sendo difíceis de ver, né? Justamente por elas serem familiares demais, né? Então, a gente tem uma porção de coisas no nosso dia a dia que a gente faz no modo automático já, né? Então, a gente acaba não prestando atenção. A etnografia é uma técnica que exige que a gente preste atenção em tudo, exige que a gente pense um pouco como os outros estão pensando. Bom, uma outra questão aqui que é interessante é assim, a etnografia é uma técnica fácil de usar, né? Então é fácil de aprender, fácil de aplicar, qualquer um de vocês pode aplicar a etnografia, né? Mas a gente tem que manter o objetivo em mente, né? Então, o nosso objetivo é descobrir a socialidade do trabalho do usuário, como é que o usuário se relaciona com a tarefa, como é que o usuário se relaciona com outros stakeholders no processo de solução, né? De solução de uma tarefa, né? de um problema. Então é isso, a gente tem que ficar sempre focado nisso. A gente também precisa, nesse processo, ser cortês, né? Se mostrar interessado, né? Ficar quieto, né? Então, a gente não deve falar muito nesse processo. Eu estou como um intruso, né? Eu estou querendo ser aceito numa comunidade, mas de alguma forma eu sou um intruso ali. Então, a gente tem que tentar não falar muito, observar bastante, escutar bastante. Mas não é para fazer entrevista, não é para perguntar, olha só, o que você está achando, né? É para a gente, eu até posso conversar com as pessoas, mas conversar no mesmo nível que todo grupo envolvido na tarefa conversa, e não demonstrar que eu sou um observador, né? Porque aí a gente perde essa questão de se parecer um do grupo, né? E finalmente é preciso, um outro desafio é a gente tolerar a monotonia, porque é monótono, né? Então é uma técnica onde a gente tem que ficar participando da vida dos outros, né? Mas observando o que cada um faz como se a gente fosse um deles, né? Então, a ideia, assim, aqui é que a gente vai precisar coletar dados, né? Esse é o nosso processo todo, viver com as pessoas e coletar os dados. De fato, coletar os dados também não é difícil, essa é uma outra tarefa fácil. Nada está escondido na etnografia, né? Não tem nada especial que a gente precise se preocupar, mas a gente precisa ouvir, observar, anotar, gravar, filmar, né? Então, basicamente, acaba sendo um processo de acumulação dos dados e esses são dados que a gente vai analisar depois, né?
Então, assim, a gente participa de uma sessão de etnografia, depois eu preciso fazer esse registro, né? E aí, por fim, fazer a análise desses dados. Então, se por um lado coletar os dados não é difícil, analisar os dados é. Né? Então, essa é uma tarefa difícil porque eu tenho muitos dados. Né? Então, eu preciso examinar tudo e encontrar um sentido naquele material que eu coletei. Então, a gente tem aqui alguns preceitos que nós vamos comentar, né? E que eles são importantes nesse processo de análise de dados etnográficos. Então, o primeiro deles, a gente precisa assumir que existe uma organização social e a gente precisa mostrar como é que essa organização social ela acontece no cenário. Então, para ilustrar esse processo, eu vou usar um cenário que eu acho super interessante e que faz parte do dia a dia de nós todos, que é um cenário de supermercado. Né? Então, quando a gente vai no supermercado, como cliente, né, a gente entra, a gente faz as nossas compras e a gente vai fazer o pagamento. Então, fazer o pagamento significa entrar na fila do caixa. Né? E aí a gente vai conviver com vários atores. Tá? Então, um ator, um stakeholder nesse processo é a gente, que é o cliente. Tá? Então, vê que se eu vou fazer uma análise etnográfica ali, eu vou me fingir de cliente. Então, eu sou um cliente. Junto comigo na fila, né? Então, eu imaginar que eu entendo como é um cliente, porque eu me conheço e eu faço compras toda semana no supermercado, então eu sei como é um cliente, essa não é uma verdade. Né? Porque a gente tem cliente diferente. Tem um cliente que gosta de ir no supermercado bem rápido, comprar tudo que tem que comprar, falar com o mínimo de pessoas possível, pagar e ir embora do jeito mais rápido. Mas a gente tem aquele que vai, que ele quer socializar, e que ele quer perguntar, e que ele é diferente de mim. Né? Então, se eu vou fazer uma análise, né, um estudo etnográfico num supermercado, no caixa do supermercado, as pessoas que eu tenho que olhar, as primeiras são aquelas que estão na fila junto comigo. Como é que se comporta a pessoa que está na minha frente na fila? Como é que se comporta a pessoa que está atrás? Como as pessoas se comportam quando a fila é pequena? Como é que elas se comportam quando a fila é grande? É diferente? Depois a gente tem a figura do caixa. Né? Esse é um outro stakeholder. Como é que é o comportamento do caixa? Vocês já observaram o comportamento do caixa? Ele tem um protocolo, o caixa precisa cumprimentar a pessoa, ele vai passando os produtos, é uma tarefa entediante, então não raro, ou seja, quase sempre a gente percebe a cara de tédio do caixa, né? Depois ele interage de novo na hora do pagamento. Aí nós temos o empacotador. O empacotador é outro perfil, né? Diferente também, que interage um pouquinho com a gente, interage com o caixa. A interação com o cliente ela é cada vez diferente. Tem cliente que gosta de usar bem pouca sacolinha, botar tudo numa só para economizar sacola. Aí tem aquele cliente que gosta de ter um monte de sacola porque ele quer levar sacolinhas para casa para usar como lixo. Então, esse coitado do empacotador, ele nunca sabe como agir. Né? Ele tenta uma coisa, o cliente fala para ele, não bota isso em cima daquilo, tá? O outro deixa fazer do jeito que quer. Mas é um outro perfil, que normalmente também está entediado. Depois a gente tem o perfil do fiscal de caixa, né, que não raro ele precisa ser chamado, ele sempre vem correndo, libera alguma coisa no caixa e aí é a vida que segue. Então, assim, são vários perfis, né, e é interessante a gente olhar no estudo etnográfico, num exemplo como esse de um supermercado, é importante a gente analisar cada um deles, né? Como é que se comporta o caixa, como é que o caixa se relaciona com o fiscal, como o caixa se relaciona com o empacotador, como o empacotador se relaciona com o cliente, como os clientes se relacionam entre si, como age um cliente na fila quando o cliente da frente está demorando uma vida inteira e ele vai pagar com moedinha, né? Então, assim, né? Tudo isso é para ser observado, é essa organização social que ela nos interessa aqui. Depois a gente também precisa, um outro preceito importante, a gente assumir que o cenário e as atividades, elas fazem sentido para os participantes e a gente precisa explicar esse entendimento. Então, nesse cenário que eu estou usando como exemplo para ilustrar aqui, essa gente toda, cada um é diferente, cada um tem um papel e eles têm um relacionamento que no fim das contas é harmônico entre todo mundo, porque funciona, esse é o jeito que funciona no supermercado a vida inteira, né? Então, é importante a gente aqui na análise dos dados entender como são esses relacionamentos e relatar eles. Né? Então, eu preciso expor como é que as coisas acontecem. Depois, a gente também precisa entender o cenário e as atividades
em termos, né, que os membros entendem e usam, né? Então, como é que cada um desses participantes, como é que ele olha as atividades? Como é que as atividades são? Porque às vezes a gente tem uma atividade que é boa para um stakeholder, mas ela não tá boa para o outro, né? Então, como é que a gente faz essa, né, a gente precisa observar isso e entender a atividade de todos os pontos de vista. É preciso também examinar as atividades em detalhe, tudo isso vai acontecendo nesse nosso processo de observação, onde a gente está sendo confundido com alguém que faz parte da coisa, né? Então vamos examinar essas atividades em detalhe. Esse é um preceito importante, cada coisa importa, porque é só a gente vendo o todo que a gente vai entender o que pode ser alterado aqui. Então a gente precisa ainda, né, tratar as atividades como elas são situadas no seu contexto de uso. Bom, a gente viu então os cinco primeiros preceitos, né? Vamos ver os 5 últimos agora. A gente precisa também prestar atenção para a divisão do trabalho. Essa é outra coisa interessante para atividades onde eu tenho vários stakeholders, né? Como é que as pessoas dividem o trabalho, né? Como é que elas coordenam, como é que elas cooperam, né? Então, como é que essa coisa toda ela acontece? Então, de novo, no caixa do supermercado, né, a gente vê o caixa passando as compras, às vezes eu não tenho um empacotador, às vezes o cliente ele mesmo vai empacotando, outras vezes é o próprio caixa que começa a empacotar, né? Então, existe ali uma dinâmica que é preciso a gente identificar e fazer essa análise de dados aí. As tarefas e atividades, elas são muitas vezes sequenciadas, né? E isso acaba tendo implicação na interação. Então, por exemplo, eu não posso primeiro empacotar as coisas e depois registrar elas, né? Então, tudo tem uma ordem, né? E várias ações são assim. Às vezes eu consigo paralelizar. É importante a gente entender o que pode ser paralelizado, o que não pode, o que pode ser, o que deve ser sequenciado, né? Então, qual é a ordem das coisas, o que deve ser realizado ao mesmo tempo, né? Então, essas são todas coisas importantes a gente registrar quando a gente está fazendo análise dos meus dados etnográficos. A gente também precisa prestar atenção para a organização egocêntrica das atividades, né? Então, basicamente, ainda que o que a gente vá desenvolver, ou propor, ou projetar é uma ferramenta para auxiliar alguém a realizar uma tarefa, o centro são sempre as pessoas. São as pessoas que fazem coisas, né? Então eu tenho que tentar olhar as atividades desse ponto de vista. Se eu vou propor uma aplicação, um aplicativo, né, uma ferramenta, eu tenho que ver como essa ferramenta se encaixa em relação às pessoas que estão ali. Então é isso que a gente precisa prestar atenção também nesse processo aí da etnografia. A gente também não pode separar conhecimento de especialista do conhecimento prático, né? E aqui é importante a gente evitar desvalorizar as habilidades e desvalorizar as competências. Então, tipo, eu vou fazer uma ferramenta, eu quero que ela resolva todos os problemas. Não, ela precisa resolver os problemas que são problemas de fato, né? Não quero de pegar uma ferramenta que faça tudo, né? Claramente isso não funciona, né? A gente vê hoje em dia o nosso próprio uso dos computadores, né? A gente não gosta de aplicativo muito grande, com muita função, a interface fica complicada. Por isso, cada um de nós, né, no seu celular, no seu computador, cada um de nós tem um combo de aplicativos, né? E aí cada um a gente usa para uma coisa, cada um em um dispositivo, e cada pessoa personaliza ali as suas ferramentas, né? E tem esse uso. Então, a gente não pode, né, ao propor alguma coisa, ao entender o funcionamento, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Não dá para separar. Existe o especialista que conhece alguma coisa, existe o conhecimento prático, e a gente tem que valorizar igualmente essas duas coisas. E um outro erro que a gente comete muitas vezes é tratar cenários como equivalentes. Ah, não, eu já entendi como é que funciona essa tarefa, a pessoa refez agora eu estou dentro de casa, funciona de um jeito, quando eu estiver na rua funciona do mesmo jeito, quando eu estiver no cinema vai ser do mesmo jeito. Não é, né? Essas generalizações espúrias que a gente chama, elas acabam dando errado, né? Então, assim, frequentemente
as pessoas testam ou pensam, né, elaboram um problema, analisam uma situação num ambiente que muitas vezes é um ambiente organizado, né? E quando eu vou para um outro já não funciona mais, né? O caso típico é a gente não ter Wi-Fi. Então faz lá todo um planejamento de como é que eu vou usar esse aplicativo, vai funcionar assim, legal, a pessoa conecta no Wi-Fi, manda para a nuvem. Não tem vezes que a nuvem não está lá, não tenho conexão à internet. E aí, o que eu faço? Não resolvo mais o meu problema? Então, é importante a gente considerar os diversos cenários em que as coisas estão acontecendo. Então, esses são aí os 10 preceitos importantes, né, para a gente levar em conta quando está analisando esses dados etnográficos. Então, para a gente concluir aqui sobre essa questão das análises, né? A gente aqui, quando trabalha com a etnografia, a gente está falando da coleta de dados qualitativos. Eu não estou coletando dados quantitativos. Eu não coleto o número de erros, eu não coleto precisão, eu não coleto tempo, né? Eu estou analisando qualitativamente uma informação. E esses dados qualitativos, eles não são tabulados depois, eles são interpretados, né? E aí vão ser utilizados depois para descrever situações, né? Então, alguns desses meus dados, eles vão ser interpretados. Outros dados, eles vão ser categorizados, né? Então, como análise de conteúdo, né? Busca de padrões, tudo isso pode acontecer e deve acontecer numa análise de dados coletados durante a etnografia, tá? A gente tem ainda os dados quantitativos que eu mencionei há pouco, mas esses dados eles não são muito comuns em etnografia, né? Então, são dados que devem ser tratados estatisticamente e eles acabam acontecendo em um outro momento, né? Então, basicamente, durante a etnografia, a gente trabalha muito com esses dados de interpretação e esses aí dados que a gente vai acabar categorizando, ou os quantitativos, eles são usados combinados com outras técnicas de avaliação que a gente vai falar em algum momento mais para frente. Bom, então, como é que a gente planeja o nosso estudo de campo? Então, ele vai acontecer, mas eu preciso planejar ele anteriormente, né? Então, a metodologia funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso estabelecer a meta inicial e as perguntas, né? Então, não é pergunta que eu vou fazer, lembra? Porque a gente não faz pergunta aqui. São perguntas para as quais eu quero resposta. Tá? Qual é o meu objetivo com o meu estudo de campo? O objetivo, quando eu estou fazendo, né, o levantamento de requisitos, o objetivo é entender. Quero entender como é que as coisas funcionam hoje, porque eu entendendo como elas funcionam, eu vou poder ter uma ideia de como melhorar. Mas um estudo de campo, ele também pode ser feito para eu entender como é que alguma coisa que eu já desenvolvi, né, como é que essa coisa vai ser usada, né? Então pronto, esse é um outro objetivo. Então, por isso eu tenho que primeiro pensar na minha meta e quais são as perguntas para as quais eu busco resposta, né? Então, dessa forma, eu vou selecionar um framework, né? Então, o que e como perguntar. Preciso ter isso em mente muito claro antes de começar o estudo de campo. Daí a gente tem que decidir como é que a gente vai fazer o registro desses eventos. Se a gente vai fazer anotação, né, vai registrar em áudio, em vídeo, fazer log de interação. Cada caso é um caso, né? As pessoas, quando elas vão fazer estudo de campo, têm a tendência a dizer, não, eu vou anotar, né? E eu faço as anotações, depois eu passo a limpo, etc. A minha experiência mostra que anotar raramente funciona bem, né? Porque anotar é cansativo, porque a gente termina uma sessão de estudo e aí a gente já sai correndo fazer outra coisa, e depois outra, e depois está cansado e dorme. E quando a gente vai finalmente tentar fazer anotação, a gente já não lembra mais muito do que aconteceu, porque o tempo passou. Então, o que eu tenho recomendado às pessoas a fazer, que é o que eu também tenho feito, é gravar em áudio, né? Então, vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp, eu mesmo, né? E vamos fazer isso, né? Pega e manda uma mensagem de áudio para si próprio, né? Por que isso? Porque as mensagens de áudio são muito rápidas, né? Então a gente termina uma sessão e eu rapidamente registro em áudio 5, 10 minutos, o quanto for, né? De uma forma barata. Depois a gente tem aí um monte de ferramenta de transcrição de áudio para texto, né? Que funcionam super bem, né?
e aí eu posso usar uma delas e gerar um relatório depois. Então, o objetivo aqui é a gente não perder nada. Então, essa anotação, esse registro do evento, ele deve acontecer imediatamente após uma sessão. E aí o áudio acaba se aplicando bem. Bom, então, outra coisa que é importante é que a gente deve definir um período para revisão dos registros, né? Então, depois de cada sessão de avaliação, né, é legal a gente poder trocar uma ideia com uma outra pessoa, quando a gente está em grupo, né, para fazer essa conferência. Então, vamos lá. Terminei uma sessão, gravo meu áudiozinho, bagunçado do jeito que eu quiser, né? É para mim mesmo. Ah, lembrei de tal coisa, uma coisa que eu vi eu não entendi direito. Vai gravando. Ah, olhei isso, achei chato. Que gente que faz tudo errado. Não interessa. Grava do jeito que for, porque é para um registro próprio. Mas depois é legal a gente ter essa revisão, onde as pessoas que estão envolvidas no projeto sentam e daí começam a dizer, ah, não, mas eu percebi dessa forma, olha só, eu vi essa outra coisa aqui, tu reparou, e aí a gente troca essas informações, né? Então é a tentativa do entendimento do que está acontecendo. A gente também precisa, nesse processo aí, estar sempre preparado para ajustar o foco, né? Então, ajustar as questões, os procedimentos. Lá pelas tantas, a gente começa com um conjunto de perguntas para responder, para as quais a gente busca a resposta e aparecem novas. Não tem problema, né? A forma que a gente está interagindo, né? Então, não faz mal. Eu, sei lá, eu vou fazer o estudo etnográfico no supermercado e daí eu paro do outro lado do caixa, né, de quem já pagou, e fico olhando as pessoas fazerem as coisas. Então, sei lá, pensei desse jeito, né? E aí, lá pelas tantas, quando eu passei pela primeira sessão, eu comecei a ver que as pessoas ficam incomodadas com alguém parado ali, elas percebem que tem alguma coisa esquisita. Então, sei lá, então esse é o jeito que não vai funcionar. Na próxima vez, eu vou entrar na fila do caixa, e vou eu comprar um bombom, se for o caso. Mas aí eu vou ser parte daquele processo, né? Então, essas são as coisas que a gente vai fazendo, né, e vai ajustando, dependendo como a gente sente a aceitação pelos demais. Então, né, o outro ponto aqui é justamente esse, determinar como é que a gente obtém essa aceitação por parte do grupo, né? Como é que a gente trata questões sensíveis e como é que a gente se faz ser aceito. Isso aí é um problema social, né? Então a gente participa de N grupos e de N situações e a gente também precisa ser aceitos. Então, a gente como aluno de uma disciplina, todo mundo está matriculado ali, entrou numa sala, todo mundo se aceita, né? Então esse é um caso fácil. Mas na vida, sim, a gente muitas vezes não é muito bem aceito por um grupo, e aí a gente ou desiste daquele grupo, vai encontrar outros com os quais a gente tem mais empatia, ou a gente busca assim, coordenar, né, e mudar o nosso comportamento para ser aceito por aquele grupo, e muitas vezes isso é necessário, né? Então não é nenhum problema. No campo profissional é necessário, na vida pessoal é necessário também. Bom, então, quais são metas aqui, né? Possíveis metas atingíveis quando a gente usa a etnografia, né? Então, primeiro, a gente quer coletar conhecimento adicional do domínio. Eu quero ir lá do campo e entender como é que as pessoas usam aquilo. Por que não funciona? Qual é o problema de verdade? Depois, uma outra meta é que eu quero ter uma visão geral, né, de situações que são complexas, né, e que eu não estou entendendo. Então, eu preciso ir a campo para entender melhor. Uma terceira meta é a gente obter as perspectivas e práticas dos stakeholders também, né? Já falamos isso antes. Então eu quero olhar o problema de vários pontos de vista e todos aqueles sendo eles participantes, né, desse domínio. Uma outra meta é a gente avaliar o escopo e as limitações do sistema em consideração, né? Então, quer dizer, eu estou analisando o sistema, o uso dele, e eu quero entender aqui, né, o que funciona e por que funciona, e o que não funciona e por que não funciona. Então, assim, a gente tem uma visão equilibrada da relação, né, entre processos que estão já padronizados, das habilidades humanas, das várias contingências, né, dos sistemas. Muitas vezes também uma das metas que a gente está focando, né? Então, sempre pensando em como é que eu vou fazer um design melhor daquilo que eu estou propondo.
Uma outra meta é a gente conseguir ter uma visão mais completa dos problemas do mundo real e que precisam ser resolvidos, né? Então, assim, não raro a gente vê surgir soluções que elas são dores dos próprios projetistas, né? Então, assim, para dar um exemplo interessante, o Dropbox, né, que muita gente usa aí para, né, para compartilhar arquivo ou guardar arquivos na nuvem, o Dropbox foi um caso desses, né? Então, o cara que criou o Dropbox, ele estava um dia viajando, né, no ônibus e ele, né, que precisava compartilhar, guardar na nuvem, e ele criou o Dropbox como uma solução para resolver o seu próprio problema. E depois ele entendeu que isso poderia ser a solução para um monte de gente. O Dropbox virou essa grande ferramenta que a gente tem aí, ele ficou rico fazendo isso, né? E assim, todos os dias a gente vê alguém ficando rico, né? Porque ele pensou em alguma coisa, nossa mãe, isso aqui ia resolver o meu problema. Então, né, vai lá e implementa e depois vê que tem solução para os outros. O que a etnografia propõe aqui é que a gente observe grupos que não são os nossos, né? Para entender o que essas pessoas querem. Porque se sempre eu vou procurar resolver o meu problema, quem é que vai desenvolver esse sistema para criança de 7 anos, né? Que não sabe desenvolver elas mesmas, não, né? Eu tenho que me botar no lugar delas para poder entender o que elas gostariam de ter. Então, essa é uma das metas aí dessa técnica. Uma outra meta é a gente ter um conhecimento mais detalhado, né, da rotina das pessoas, como é que as tecnologias são usadas, para que elas são usadas, né, e o que eu posso propor de diferente. Ou ainda fazer, né, críticas para aqueles que oferecem soluções muito simplistas. Eu quero só detectar o problema, às vezes é isso. Eu só quero dizer, olha só, isso que a gente propôs não funciona. Ou a solução que vocês têm não funciona e agora eu sei por quê. E eu sei por quê, porque eu vivi um pouco disso aí também. Bom, então, né, a gente precisa desse framework para organizar o nosso estudo, que começa com a gente descrevendo o espaço físico, né, então, em geral é isso, onde é que as coisas acontecem, depois identificando quem são os atores todos, né, que é o que a gente chama de stakeholder aqui, quais são as suas metas, as metas dos atores, quais são as atividades, né, como é que ele resolve, o que cada um faz nesse ambiente. Quais são os objetos físicos que estão presentes, né, que vão fazer, de alguma forma, vão impactar na resolução de uma tarefa? Que outros eventos estão acontecendo? Né? Então, essas são as coisas que a gente precisa identificar. E quais são os sentimentos dos grupos e de todos os indivíduos que estão envolvidos ali. Bom, então, sobre os estudos etnográficos, né, essa técnica aí de estudo de campo, isso é o que a gente tinha para conversar, né? E a gente vai falar, né, no próximo capítulo sobre como é que a gente usa entrevistas para poder obter informações também, fazer o X-Research, a captura de informação dos usuários.